Para ser sincero, nesse vídeo eu quero te falar como é ser um social media freelancer, qual a experiência de ser um social media freelancer e não fazer um trabalho forçado. Por quê, Marco? Porque a maioria das profissões tem as suas versões freelancers, vamos deixar assim esse termo. Com social media não é diferente, mas é preciso entender algumas nuances que a nossa carreira tem. E essas nuances estão separadas entre o que é ser social media e o que são outras funções que muita gente confundem ou imputam no social media. São coisas que a gente vai discutir nisso. Mas antes de eu te contar tudo isso, ei social media, ei empreendedor, Marcos aqui. E aqui nesse canal eu trago conteúdo descomplicado para decolar a carreira de você. Primeiro eu vou te contar como que foi a minha experiência de social media freelance. No início você sempre tem duas etapas, duas maneiras que você trabalha já sendo um freelancer. Ou você está na faculdade e presta esse serviço sem ter uma experiência ou sem ter aquela nossa famosa malandragem brasileira, ou você está na CLT e você começa a prestar esse serviço. Eu só tenho a segunda experiência e ela que eu vou passar para você, porque aqui nesse canal só passo realmente o que eu vivi como social media. Quando eu comecei, eu estava na primeira agência que eu trabalhei como social media, aí meu primeiro contato, meu primeiro cliente freelancer foi um diretor de marketing que tinha uma rede de marketing odontológico, que era um dos clientes dessa agência, e ele gostava da maneira que eu fazia atendimento, ele gostava da maneira que eu entregava, por exemplo, os planejamentos, ele gostava da maneira que eu conversava e integrava todas as demandas que a empresa dessa empresa de marketing odontológico tinha e da maneira que as coisas eram tocadas ali. Durante a nossa conversa, né, eu expliquei para ele como seria o trabalho, depois que a gente marcou uma reunião, eu colhi um brief, expliquei para ele como seria o trabalho, e ele simplesmente me fez uma pergunta de quanto que eu iria cobrar esse serviço e eu travei. Sabe por que eu travei, social media? Porque eu não sabia negociar na época. E se você é empresário e tá vendo isso aqui, sabe o quão é importante saber negociar. E é por isso que eu falo que uma das primeiras coisas que todo social media precisa entender, precisa compreender, é saber sobre negócios, para que você consiga negociar com empresários que estão há mais tempo do que você no mercado. No meu e-book Tudo sobre Social Media, que está disponível aqui na descrição, totalmente gratuito para você, tem uma passagem que eu falo que uma das maiores... que um dos grandes nomes no mercado, uma vez ele estava comentando que ele não conseguiu, ele se sentiu muito frustrado porque ele simplesmente passou um valor para o cliente e o cliente disse sim na hora. E aí foi aí que ele viu que ele cobrou muito barato por esse serviço. Então percebe que muitas vezes a gente está achando que está cobrando muito, mas está cobrando pouco. E saber sobre negócios e negociar vai ser aquilo que vai te libertar do quanto cobrar, do qual o valor justo por essa cobrança. E eu falo isso também não só por causa desse exemplo que eu passei para vocês, mas para você saber quanto que você tem que cobrar de cada pessoa, ou quem é o seu cliente ideal. Marcos, o que você está querendo dizer? Como que você vai cobrar R$2.000 de um MEI, que pode faturar até R$6.000 por mês? E como que você vai cobrar R$2.000 de uma multinacional que muitas vezes fatura até 4 milhões por mês? Percebe que não faz nenhum sentido? Mas enfim, voltando para minha experiência de social media como freelancer, na época eu lembro que eu fechei por um grandioso valor de R$300. Marcos, você está falando hoje eu cobro R$300, você está falando que eu estou cobrando pouco? Você está cobrando pouco, mas eu não estou dizendo que isso é um erro fatal, porque de repente você está no começo, então é importante você entender o seu tempo, mas que você evolua esses valores conforme você vai conquistando mais clientes. E quando eu fechei por esse valor de R$300, foi aqui que eu comecei a fazer aquele trabalho que é categorizado como TDC. Se você não sabe o que é o trabalho TDC, é o trabalho de corno. Porque eu não tinha limite de alterações, eu não tinha um número WhatsApp Business da minha empresa, do Social Media Marcos, e o cliente me enchia o saco todo final de semana, porque ele tinha ou algo urgente, ou ele tinha esquecido de passar alguma coisa e queria que eu fizesse ali. É assim que eu categorizo o trabalho de corno, tá? O que eu posso dizer sobre esse trabalho é que essa parceria poderia ter durado mais. Provavelmente eu devo ter escrito aqui assim que sim, acabou muito cedo porque eu não aguentava mais. Provavelmente eu devo ter deixado isso escrito na tela. Mas tudo isso que aconteceu, exemplos como esse que eu trouxe para você, aconteceu em 2018, 2019. Mas enfim, continuou, prorrogou-se até 2023, foi quando eu só comecei a tocar o Social Media Marketing. Escola, que não eu costumo brincar, e agência. Mas antes de chegar lá em 2023, eu vou voltar a 2020 para contar que lá eu tinha 5 clientes em 2020 até a pandemia chegar. E eu ainda tinha um emprego também. Eu estava nessa jornada dupla e aí chegou a pandemia e foi aí que eu perdi tudo. Eu perdi os 5 clientes e ainda o meu emprego, porque eu tinha acabado de trocar dessa agência que eu falei para você para uma outra
e um mês depois estourou a pandemia. Eu perdi tudo. Quem tá lá no meu curso de Tudo sobre Criação de Conteúdo sabe que eu contei essa história lá e é exatamente isso que eu tô falando. Mas por que eu fiz essa preparação falando que eu tinha esses 5 clientes? Porque é válido dizer que quando você é freelancer, e não é porque você é freelancer que você não pode delegar algumas funções que complicam a vida do social media. Marcos, como assim? Eu tinha 5 clientes a R$ 900 e eu ainda fazia tudo sozinho. Você percebe que só com essa fala parece que tem alguma coisa que não está encaixando? Eu já poderia estar pagando, por exemplo, um designer para tirar essa parte que eu preciso ter uma criatividade muito maior e deixar com alguém especializado e ser mais estratégico? Percebe onde eu quero pegar? E é aqui que o trabalho de corno continua quando você é freelancer. Porque mesmo você sendo freelancer, você já está empreendendo. Então, é uma das coisas que eu já falei aqui em vídeo, vou repetir aqui agora. Quando você começa, se encare com uma empresa e pense sempre no próximo passo. Por exemplo, fechou um cliente, começou a aumentar o seu valor de mensalidade, de FII mensal que a gente fala, que é a mensalidade que o cliente paga. Pô, chegou no terceiro, já dá uma olhadinha com os amigos, vê quanto que você pode cobrar, quanto que eles cobram para fazer essa parte de design, por exemplo, para que você já comece a ser mais estrategista, já tenha mais tempo para buscar novos clientes. Claro que é muito mais fácil eu chegar e dizer isso hoje, porque eu já estudei, já me dediquei, já entendi, já tenho hoje a empresa funcionando de uma maneira totalmente diferente, e parece que é muito fácil chegar e falar isso para você aqui. Mas é por isso realmente que eu estou fazendo esse vídeo, para que você não passe e não sofra isso que eu passei, principalmente na parte de pandemia. Espero que demore um pouco mais para acontecer, mas em questão de agência, em questão de trabalho, em questão de dar continuidade nessa sua empresa que você começou a tocar. E aí você percebe uma outra coisinha, que isso tudo foi uma escola para mim. Mas Marcos, ficar sem freela e sem trampo foi uma escola para você? Foi. Eu estava totalmente morto, estava totalmente sem nada, mas foi uma escola para mim, justamente por isso que eu passei para vocês, que eu expliquei para você nesse vídeo aqui agora. E quem me trouxe de volta desse buraco que eu estava foi justamente o Social Media Marcos. Porque na época eu, como estava com o tempo sobrando, né? Porque eu estava sem nada para fazer, literalmente, não é nem que eu tô falando que é porque literalmente não tinha nada para fazer, não tinha emprego, não tinha cliente para trabalhar. Eu continuei criando conteúdo no Instagram e prospectando no LinkedIn, ou seja, eu criava um pouquinho a coisa no LinkedIn também, do Social Media Marketing, para prospectar novos clientes. Na época ainda tinha alguns clientes que te procuravam no Instagram, não que hoje isso não aconteça, acontece, mas com uma frequência um pouco menor, porque tem muita gente, de lá para cá tem muita gente que criou seu perfil de social media para poder compartilhar o seu conhecimento, e as empresas as pessoas estão cada vez mais para trás, as pessoas também não estão mais dentro de casa como era na época da pandemia, então agora as coisas estão um pouquinho mais difíceis para essa prospecção lá no Instagram, mas pode acontecer com você. Mas repare que eu falei sobre o LinkedIn. O LinkedIn é um oceano azul para encontrar clientes, sim. E você pode criar o seu perfil e trabalhar com muito, muito, muito brilho lá e buscar clientes lá dentro também. Então já fica a dica aqui, mais uma dica que eu estou deixando nesse vídeo. Continuando aqui a experiência sobre social media freelancer, nessa época eu fechei um cliente do mercado financeiro, depois de acho que 2020, lá para setembro. Olha o quanto que eu estou falando, eu perdi um emprego lá em fevereiro, março, e só consegui encontrar um cliente em 2020, lá em setembro, um cliente que realmente valia a pena. E esse cliente era do mercado financeiro e me ajudou primeiro a entender um pouco mais sobre finanças também, porque na época eu já tinha esse conhecimento, só que eu tinha um conhecimento muito mais para finanças e não sobre investimento, que essa é a diferença das coisas, que uma coisa é você saber controlar finanças, outra coisa é saber investir. E na mesma época eu encontrei um novo emprego, sim, voltei para o mercado de trabalho e a vida dupla voltou. Só que essa vida dupla voltou agora com uma maturidade, porque como eu já tinha apanhado, tinha perdido 5 clientes como freelancer e agência, eu já sabia que não ter um planejamento financeiro poderia fazer com que a empresa ia de ralo, como diz o jovem. Por que eu estou falando isso? Porque eu tinha o meu planejamento financeiro pessoal e nesse período eu misturei muitas coisas, pessoa física com pessoa jurídica. E aí pode ser que dê ruim e as suas finanças da empresa vai de ralo. O Social Media Marcos hoje sobrevive, mas na época foi muito complicado entender qual conta que era de quem. Outra coisa que eu aprendi nesse momento, e a maturidade foi muito importante, por isso que eu falo que eu aprendi muito nisso, foi entender que ter muitos clientes sozinho é simplesmente fazer esse trabalho de corno que eu falei para vocês. Pensem sempre em ter parceiros, aquela pessoa que você estudou na faculdade, a pessoa que você já trabalhou numa agência ou na empresa, ou uma pessoa que você conheceu através de uma comunidade de social media, de empreendedores, para que você não trabalhe sozinho. Você, sendo social media estrategista, contrate um designer, contrate um redator, uma pessoa que vai te ajudar a tirar o peso da parte mais operacional. Isso vai facilitar muito a sua vida. E a última coisa que eu vou falar aqui que eu realmente aprendi nesse período é que sempre olhe a sua empresa
como uma empresa. Marcos, eu tô a fim de começar um perfil de social media. Você não está começando um perfil no Instagram de social media, um perfil no LinkedIn de social media. Você está começando uma empresa. Assim que você fechar o seu primeiro cliente, você vai ter que cumprir com os prazos, vai ter que entregar tudo aquilo que você prometeu, vai ter que lidar com reuniões de relatório, vai ter que lidar com reuniões de apresentação de conteúdo mensal, vai ter que apresentar campanhas para ele, sugestões para ele. Então você vai trabalhar, você vai ser um empresário que ainda vai estar nessa parte operacional. Acontece, não adianta você achar que não acontece, mas é uma empresa que você está tocando. E foi só assim que eu comecei a perceber que eu estava realmente sendo um social media estrategista. Depois de tudo isso, quando eu comecei a fechar parcerias para poder fechar com clientes e cobrar um pouquinho mais por isso, ou seja, você já também percebe que tudo isso te faz aumentar ali a sua percepção de valor, te faz ver que você precisa cobrar um valor um pouco mais justo pela sua estratégia e para que você possa também pagar esse seu amigo, pagar esse seu designer, pagar esse seu redator de uma maneira mais justa e você começa realmente a empreender de fato. Se você achou que eu ia falar aqui que a vida de freelancer foi um doce, foi um morango, não é isso que eu quero trazer nesse vídeo, mas se você achou que eu ia desgraçar a vida do freelancer, você também está enganado. O que eu quero te dizer aqui, por exemplo, trazendo a minha experiência de perder clientes, de ter começado e não ter a maturidade de saber que eu precisava delegar algumas funções, acontece com todo mundo. Eu trouxe nesse vídeo para ficar claro para você como que é essa transição de primeira vida dupla, que eu falei para você, trabalhar em freelancer e trabalhar na CLT, e segundo, como é entender que a sua empresa tem que ir para frente, como fazer que a sua empresa vá para frente de uma maneira muito mais clara. Leve a sério sua jornada, gerencie o seu tempo como se fosse a coisa mais importante do mundo, porque na verdade é. Trabalhe de uma maneira tranquila para que vai que acontece uma pandemia, então trabalhe de uma maneira tranquila guardando dinheiro para pessoa física, guardando dinheiro para pessoa jurídica, porque nunca se sabe quando se pode ter uma pandemia de novo, não é mesmo? Mas sem o papo de pandemia, nunca se sabe quando um cliente pode sair porque ele perdeu ali um fornecedor ou ele perdeu algum comprador e vai ter que tirar o dinheiro do marketing, e a gente sabe que o marketing é a primeira coisa que eles querem tirar, né? E por favor, não pratique o trabalho de corno com você e com a sua empresa. Antes de ir embora, eu quero te falar sobre essa experiência que eu tive e te fazer um grande convite. Se você está nesse mesmo processo, ou se você não consegue mais clientes, se você está sem criatividade para criar bons conteúdos para a sua empresa, para atrair novos clientes, ou criar conteúdo para os seus clientes de maneira que vá conversar com o público ideal dele, eu te convido para participar da minha mentoria Social Media Além do Instagram. O que acontece na minha mentoria é que você vai me trazer qual a sua maior dificuldade, eu vou pegar na sua mão, vou criar um planejamento, vou montar uma estrutura, um processo para que a sua agência de social media, para que o seu trabalho de social media seja, primeiro, valorizado e, segundo, tenha uma maneira de atrair novos clientes e trabalhar com esses clientes de uma maneira eficaz, entregando os resultados que ele espera. Sabe por que eu falo tudo isso? Porque você vai ter planejamento de marketing, você vai entender como fazer um planejamento de marketing assertivo, como prospectar de maneira assertiva e, claro, como criar o melhor conteúdo do mundo para sua audiência e para a audiência do seu cliente. Então, Marco, eu só tenho um problema de prospecção. A gente vai conversar sobre isso durante 2 encontros de 3 horas, mais ou menos, e eu vou te mostrar qual o caminho da prospecção. Ah, mas é planejamento de marketing o problema. Mesma coisa. E eu só preciso saber sobre criação de conteúdo. A mesma coisa. Não pense que cada coisa precisa ter uma especialidade, e eu venho trabalhando nesse mercado desde 2017, ou seja, quase 10 anos que eu trabalho com isso, para ser mais exato, 8, fazendo tudo isso, aprendendo, compreendendo e não deixando de estudar todo dia. E eu quero passar isso para você numa mentoria, numa conversa entre eu e você, tá bom? Na verdade, entre mim e você, esse é o português correto. Certo? O link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Me manda um WhatsApp que a gente vai conversar e a gente vai fechar e vai acertar a sua agência de social media, certo? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Até o próximo. Tchau.